No vídeo anterior nós vimos o porquê de nós batizarmos em nome do Senhor Jesus. Vimos também alguns registros bíblicos de batismo, onde todos os registros foram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo assim a ordem que foi dada pelo Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, e lá em Lucas capítulo 24, versículo 47. Então, hoje nós vamos ver à luz da palavra de Deus que toda a igreja primitiva, todos os irmãos eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos de número 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Glória a Deus. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto e começou a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E um dos principais da sinagoga creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Juntamente com ele, algumas pessoas de Corinto também ouviram a pregação da palavra de Deus e ali eles foram se convertendo a Deus e foram batizados. A pergunta é: em nome de quem aqueles irmãos de Corinto foram batizados? A resposta nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 12 ao 16. A palavra de Deus diz assim: Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Glória a Deus. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfana, glória a Deus. Além destes, não sei se batizei algum outro. Glória a Deus. Então preste atenção, estava acontecendo na igreja de Corinto uma divisão entre os irmãos. Aquelas famosas panelinhas, cada grupo tinha seu ministro preferido. E Paulo repreende os coríntios. Repreende os coríntios porque, na verdade, eles deveriam servir era Cristo Jesus. Aí Paulo vai fazendo aqui algumas perguntas
para os irmãos de Corinto. Glória a Deus. Então tinha gente que dizia, eu sou de Apolo. Outro dizia, não, eu sou de Pedro. Outro dizia, não, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Cristo. E assim ia se formando uma divisão dentro do corpo de Cristo. E Paulo repreende-os e diz assim, por acaso, glória a Deus, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Perceba que todas as perguntas que Paulo faz, a resposta é Cristo. Então o que é que ele está afirmando aqui? Que Jesus foi quem morreu por aquelas pessoas e que todos aqueles irmãos foram batizados em nome do Senhor Jesus e não em nome de Paulo. Glória a Deus. Então isso aqui mostra claramente que toda a igreja de Corinto, os irmãos, eram batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a igreja que estava em Jerusalém, em nome de quem os irmãos que estavam lá em Jerusalém eram batizados? Olha só o que é que a palavra de Deus diz. Em Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim, de sorte que fostes batizados os que de bom grado recebestes, glória a Deus, a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Então preste atenção, isso aqui faz parte daquele texto que nós lemos lá no vídeo anterior, no dia de Pentecostes, onde os apóstolos batizaram ali aquelas pessoas em nome de Jesus, e naquele dia foram batizadas quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas foram agregadas ao reino de Deus depois de serem batizadas em nome do Senhor Jesus. Aí vem a pergunta às pessoas que defendem um batismo antibíblico que vai contra a palavra de Deus e que ainda tem a ousadia de dizer que os apóstolos ensinaram heresias. Então, vai a pergunta para essas pessoas. Aquelas quase 3.000 almas que foram batizadas em nome de Jesus se salvaram ou não? Olha só. Irmãos, toda a igreja primitiva, todos os irmãos eram batizados em nome do Senhor Jesus. Todos, sem exceção de nenhum. Deixa eu te dar mais um exemplo aqui na Bíblia. A igreja que estava em Éfeso, os irmãos também eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só o que a palavra de Deus diz em Atos 19, versículos do 1 ao 5. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou em Éfeso. E encontrou ali alguns discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
perguntou-lhes, então, em que fostes batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que a igreja que estava em Éfeso, aqueles irmãos também eram batizados em nome do Senhor Jesus. A igreja que estava em Samaria, também os irmãos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Filipe estava pregando em Samaria, o pessoal receberam a palavra e ali eles foram batizados. Depois os apóstolos enviaram para lá Pedro e João e fazendo imposição de mãos, aqueles irmãos também foram batizados com o Espírito Santo. Então nós vemos que na palavra de Deus todos os irmãos eram batizados em nome do Senhor Jesus. Por exemplo, a igreja que estava em Roma, olha só, agora vai lá para a carta aos Romanos, capítulo 6, versículos, glória a Deus, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então perceba que o apóstolo Paulo ele está aqui nos mostrando claramente que os irmãos de Roma também eram batizados em nome do Senhor Jesus. Porque o batismo ele é um sacramento. Nós, quando estamos sendo batizados, nós estamos sendo sepultados. Nós estamos morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo. E isso acontece quando o nome do Senhor Jesus ele é invocado sobre a pessoa que está sendo batizada. Uma outra igreja que também tinha todos os seus membros batizados em nome do Senhor Jesus era a igreja que estava na Galácia. Abra a tua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 3 e versículo de número 27. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, glória a Deus, Jesus, já vos revestistes de Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que a igreja que estava na Galácia, os Gálatas, todos eles também eram batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja que estava em Colosso, todos os irmãos também eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, todos. Olha só o que a palavra de Deus diz na carta aos Colossenses, glória a Deus, capítulo 2 e versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.
Glória a Deus. Então perceba que a palavra de Deus, ela nos ensina o passo a passo de como nós devemos batizar. E não interessa o que os homens digam, o que interessa é o que está descrito na palavra de Deus. Nós vemos aí que existe batismo hoje para tudo quanto é jeito. Existe gente batizando crianças e dizendo que é batismo. Existem pessoas batizando pessoas adultas por aspersão e dizendo que é batismo. Existem pessoas batizando dentro de tanques e dizendo que é batismo. Existem até pessoas batizando os mortos e dizendo que é batismo. Mas na palavra de Deus só existe um batismo. Um só Senhor, uma só fé e um batismo. Isso quer dizer que todos esses batismos que nós estamos vendo as pessoas pregando por aí, dizendo que estão batizando, eles são batismos falsos. Pode-se batizar dezenas e centenas de vezes que a pessoa não está batizada. Simplesmente entrou na água um pecador enxuto e vai sair um pecador molhado e não vai acontecer nada, porque o batismo é um milagre na vida da pessoa. E somente quando ele é feito da maneira correta, do jeito que está na palavra de Deus, é que ele é válido. Glória a Deus. Então, se você ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus, chegue para o seu dirigente e diga: eu quero ser batizado com o batismo bíblico. Se ele não aceitar, procure uma igreja que batize em nome do Senhor Jesus e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você seja agregado ao reino de Deus. A palavra de Deus é muito séria e nós não podemos brincar com ela. Então, nós chegamos ao final deste tema e eu espero ter esclarecido as dúvidas de muitos irmãos que estão em muitas igrejas cheios de dúvidas, porque não tem quem tire as suas dúvidas, porque a palavra de Deus está sendo negligenciada pela grande maioria dos pregadores. Tá bom? Deus te abençoe. Logo, logo nós estaremos trazendo aqui novidades para o canal novamente. Eu tenho certeza que os próximos vídeos irão edificar muito a tua vida, tá bom? Compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Se inscreve aí no nosso canal. Vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus para aqueles que ainda não conhecem.